Então, o meu tema é a fibromialgia e eu proponho explicar na primeira parte a fibromialgia, a sua definição, a epidemiologia, a fisiopatologia e os seus novos conceitos. Falo também do quadro clínico, de alguns diagnósticos diferenciais, de critérios de diagnóstico só de uma forma muito rápida e do tratamento médico. Na segunda parte falarei da fisiologia transdimensional, o que é, os conceitos, a definição. Vou falar fundamentalmente da interface físico-etérica e então aí sim falo da fibromialgia pela fisiopatologia transdimensional. Portanto, é à luz desta teoria que vamos explicar a fibromialgia. E depois analisarei os principais sintomas da fibromialgia, que é a depressão e a dor, e por fim o tratamento. Então, qual é a definição de fibromialgia? Ainda hoje é uma doença que provoca muita controvérsia nos meios científicos, porque muitos deles consideram-na apenas como um distúrbio psicológico e não como uma verdadeira doença. Ela é definida por um síndrome multissistémico de causa ainda não totalmente conhecida e cujos principais sintomas são uma dor crónica generalizada com mais de 3 meses de evolução. E essa dor diz-se generalizada porque surge acima e abaixo da cintura, do lado esquerdo e do lado direito do corpo e ainda ao longo do esqueleto axial, ou seja, ao longo da coluna vertebral e do tórax. Associa-se também a outro tipo de sintomas como a fadiga, a rigidez articular, as alterações do sono, que não é reparador, portanto o indivíduo acorda de manhã como se não tivesse dormido, bastante cansado, e ainda se associa a disfunções cognitivas, como depois à frente falaremos com mais pormenor. E como eu já disse, alterações do humor, portanto a ansiedade e sobretudo a depressão estão frequentemente presentes e associadas à fibromialgia. A fibromialgia já é uma doença de que se fala há muito tempo, já em 1904 foi designada por fibrosite por um senhor chamado Gowers, mas este conceito de fibrosite foi alterado e a sua designação em 1950 passou a ser de fibromialgia. Isto porquê? Porque se chegou à conclusão que não existia nenhuma inflamação nos tecidos. E isso é o sufixo "it". Qualquer coisa que seja "it" significa inflamação. Enquanto que qualquer coisa que signifique que tenha por sufixo algia está relacionada com a dor. E estes investigadores chegaram à conclusão que efetivamente o que existia na fibromialgia era uma dor. Nos anos 70 identificaram-se umas regiões dolorosas específicas que se denominavam por tender points e foi a partir desses tender points que o Colégio de Reumatologia americano tentou pôr um ponto de ordem, digamos assim, nas coisas e estabelecer os primeiros critérios de diagnóstico, que depois surgiram muitos artigos científicos, uns contra, outros a favor, e portanto esses critérios foram revistos em 2010 e ainda mais recentemente, em 2016, voltou-se a fazer uma nova revisão. Portanto, nós dizemos que a fibromialgia tem uma dor crónica generalizada, como eu já disse, que é o primeiro sintoma, o mais importante, e que em qualquer altura da vida das pessoas aparece. E então tem uma incidência de 4 a 12% na população, tendo um pico de incidência máximo no 5º ano de vida. A maior parte dos pacientes desenvolvem sintomas dolorosos em múltiplos locais do corpo, ao longo da vida, como eu disse, até pode ser na infância ou na adolescência. Há muitas pessoas que têm uma dor crónica regional, não é? Frequentemente, as lombalgias, quem é que não as tem?
a percentagem da população que sofre de dor crónica regional é de 20 a 25%. Portanto, comparem uma dor crónica regional com uma dor crónica generalizada, que tem apenas entre 4 a 12% de incidência. É evidente que estas duas tipos de dor são mais frequentes na mulher, cerca de 1,5 vezes. Seja qual for a raça ou a cultura, todas as pesquisas apontam para o mesmo tipo de incidência. Eu trouxe-vos este slide aqui não para vos assustar, mas para vos dizer que há muitos mecanismos que podem explicar a dor, porque há diferentes tipos de dor. E então eu queria-vos só chamar a atenção para que a dor da fibromialgia é uma dor de tipo central, em que há realmente uma alteração ao nível do sistema nervoso central, e eu digo isto para depois mais à frente percebermos bem este tipo de conceitos e coordenarmos, digamos assim, aquilo que sabemos da ciência vigente, desta ciência materialista, daquela que no fundo nós médicos fomos treinados a fazer, e para depois passarmos então para a ciência mais espiritual, com um paradigma diferente do materialista, o paradigma médico-espírita. Portanto, sem mais delongas, ficaram já com a ideia de que a dor na fibromialgia é uma dor de origem central. Portanto, lá está a dor generalizada, associada à fadiga, com dificuldades do sono, da memória, com alterações do humor, que muitas vezes já tem antecedentes de dor prévia localizada. No que diz ali dos tratamentos, se repararem, o que nós vamos usar são fármacos que vão atuar ao nível do sistema nervoso central, e depois também usamos tratamentos não farmacológicos. E cá temos como exemplos clássicos da dor central a fibromialgia. Portanto, como eu disse, a fibromialgia não tem uma causa conhecida, mas atualmente considera-se que existem alterações na forma como o sistema nervoso central processa a dor. Portanto, o doente tem um baixo limiar para a dor, e esta pode surgir mesmo com qualquer estímulo de fraca intensidade. Os indivíduos têm muito mais dor à palpação do que a população em geral, e isto acontece em qualquer parte do corpo e não apenas nos tais trigger points ou tender points de que eu já falei no princípio e que voltarei a falar quando descrevermos o exame físico da fibromialgia. Portanto, voltando a insistir nisto, porque depois nos vai ser útil para entender mais tarde outro tipo de explicação para a etiologia da fibromialgia, há uma amplificação da dor, incluindo uma diminuição das vias inibitórias, ou seja, daquelas vias que vão controlar, porque a dor é sempre controlada por vias ascendentes, que são excitatórias, e vias descendentes, que são inibitórias, e portanto tudo isto está alterado. O que é que eu vos posso dizer para vos fazer entender? Imaginem que isto é um aparelho de rádio e que o volume está sempre no máximo porque vocês perderam o controle de diminuir o volume. Portanto, todo este processamento da dor está extremamente aumentado. Então, temos os impulsos nervosos periféricos que passam para o sistema nervoso central de uma forma aumentada. Porquê? Porque todas as vias estão hiperativas, e essas vias hiperativas vão também ativar demasiado os neurónios responsáveis pela dor, que são os neurónios do corno dorsal da medula, e assim vão causar a sensibilização central. Isto é um modelo.
É um modelo da neurociência que tenta explicar a dor central, mas é um modelo que faz todo o sentido e é cada vez mais apoiado na comunidade científica. Portanto, através desta hiperatividade do corno, dos neurónios do corno dorsal da medula, vai haver uma série de sintomas e a dor deixa de ser um sintoma para se tornar uma doença, não é? Para se tornar uma doença, porque hoje em dia a dor crónica é considerada uma doença neurológica. Isto é só para mostrar que, de facto, a investigação sobre a dor crónica não para e, portanto, através de estudos de neuroimagem funcional, chegou-se à conclusão que a ínsula, que é uma parte do sistema nervoso central, uma parte do cérebro, também está relacionada com a dor. Isto só para vos dizer que a ínsula está dividida em duas partes e que se chegou à conclusão que a região anterior, portanto a parte anterior da ínsula, estaria relacionada com o processamento emocional. E, portanto, já temos aqui a emoção e as emoções a entrarem também neste processamento da dor crónica. Este slide também é para vos mostrar que os neurotransmissores, que são assim umas substâncias que fazem a ligação das células nervosas umas para as outras, também estão todos alterados na dor crónica, não é? E sobretudo o sistema que inibe a dor, que é o sistema opioide, aquilo que nós chamamos de opioides endógenos, ou seja, que são fabricados pelo próprio organismo, estão aumentados. E, portanto, isso vai ter uma importância enorme em termos de tratamento. Não vale a pena dar opioides, que todos vocês que estão um pouco mais relacionados com estas coisas da dor conhecem, o tramadol, o tapentadol, não se podem dar porque não têm qualquer efeito. Porquê? Porque eles por si próprios já estão aumentados no próprio líquido cefalorraquidiano ao nível do sistema nervoso central. E claro, como nós aqui nestas situações falamos todos um bocadinho da mesma coisa, eu também não podia fugir da epigenética, não é? Portanto, chegou-se à conclusão que há realmente fatores genéticos implicados na etiologia da fibromialgia, porque aparecem doentes com a mesma doença na mesma família. Portanto, isto quererá dizer alguma coisa. Pensa-se que os genes que estão implicados serão os tais que estão relacionados com os neurotransmissores que eu falei há um bocadinho. Agora, o que é que desencadeia a fibromialgia? Começou-se a associar alguns fatores com o aparecimento da fibromialgia e um dos mais importantes é o síndrome do stress pós-traumático, que tem uma prevalência de 15 a 56% na fibromialgia. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de violência física, de abusos sexuais na infância e na adolescência, de catástrofes naturais, de situações de guerra, até mesmo de acidentes de viação que são altamente traumatizantes. Também falamos da perda de entes queridos, do saber que a pessoa tem uma doença incurável, normalmente um cancro. Pronto, tudo isso são causas de stress pós-traumático e pensa-se que desde o evento até o início dos sintomas da fibromialgia podem decorrer vários anos, desde 1 até 30 anos. Portanto, vejam como realmente é importante conhecermos um pouco sobre isto. As infecções como a doença de Lyme, a hepatite C, o vírus da Epstein-Barr, a febre Q, os parvovirus, até mesmo algumas infecções respiratórias do trato superior também parece que estão relacionadas com a fibromialgia. As alterações hormonais, sobretudo no que diz respeito à tiroide, e ainda está em estudo até o uso de alguns fármacos, inclusivamente o uso de certas vacinas, sobretudo as que têm vírus vivos. Vamos então ao quadro clínico, que é o que mais nos interessa e que
podemos dizer que há uma população heterogénea de doentes. O que é que isto quer dizer? Há pessoas que são extremamente afetadas pela fibromialgia e, portanto, têm uma grande alteração da sua atividade funcional, com repercussão na qualidade de vida. São aquelas pessoas que não conseguem ter uma atividade até profissional. Há dias em que estão muito bem dispostas, que não têm dor, mas se for preciso no dia seguinte já não conseguem sair de casa, não conseguem sair da cama. Enquanto que há outros que conseguem lidar bem com a fibromialgia, têm uma dorzita de vez em quando e, portanto, é de facto uma população heterogénea. Eu já disse e volto a focar que a dor é o principal sintoma da fibromialgia. Portanto, já sabemos que é uma dor que tem uma duração superior a 3 meses e, portanto, convencionou-se por isso mesmo ser chamada uma dor crónica. Ela vai aumentando e diminuindo de intensidade, ela migra, ora está do lado esquerdo, ora está do lado direito do corpo, ou acima ou abaixo do umbigo, como já falamos. Portanto, é uma dor difusa, multifocal e generalizada. Geralmente surge alterações do tipo da alodínia, que é uma dor que é provocada por estímulos perfeitamente normais. As pessoas queixam-se que muitas vezes não conseguem usar determinadas calças porque os magoa, porque lhes dá desconforto, não é? Enquanto que a maioria de nós não tem esse tipo de sintomas. E outros falam de hiperalgesia. Qualquer estímulo, por pequeno que seja, mas que cause dor, é sentido de uma forma muito amplificada nestes doentes com dor crónica. Outros sintomas que fazem parte do quadro clínico da fibromialgia: as alterações do sono, portanto as pessoas acordam de manhã cansadas, o sono é não repousante, a fadiga, estão associadas à depressão e à ansiedade, uma rigidez articular matinal, portanto as pessoas têm dificuldade em começar o seu movimento, sobretudo de manhã, depois de terem estado algum tempo em repouso. Está associada também a cefaleias, ou seja, dores de cabeça, sobretudo occipitais, aquelas dores incómodas de tensão, a enxaquecas. Também surgem associadas alterações cognitivas, do tipo de alterações da memória, déficits de atenção, às vezes até alguma dificuldade de raciocínio, portanto as pessoas têm dificuldade em se exprimir, porque parece que as ideias estão embutadas. Surgem também problemas digestivos, do tipo do síndrome do cólon irritável, que também ninguém sabe muito bem qual é a etiologia. O refluxo gastroesofágico, que é uma coisa muito desagradável. A bexiga hiperreativa, ou uma cistite interinsticial, que causa bastantes dores e desconforto, e as pessoas fazem análises e de facto os exames são normais, portanto não traduz propriamente uma infecção urinária. A vulvodynia, a endometriose, tudo isso pode surgir na fibromialgia. Outra coisa interessante são as dores nas articulações temporomandibulares, que vão dificultar muitas vezes a mastigação e a alimentação. Por outro lado, estes doentes também têm uma intolerância ao calor, ao frio e à pressão, portanto surge o tal fenómeno de Raynaud, e ainda um síndrome curioso que se chama o síndrome das pernas inquietas, em que a pessoa tem queimbras musculares, sobretudo durante a noite, e não consegue parar as pernas, e isso é muito desagradável porque lhes interrompe o ciclo do sono. Na fibromialgia, o diagnóstico é essencialmente o físico, portanto é clínico, ou seja, é através daquilo que os doentes nos contam, dos seus relatos e sobretudo isso, e depois há alguma forma de exame físico que nós possamos fazer e que possamos concluir que realmente a palpação de todas as regiões é mais ou menos dolorosa, mas é sobretudo diferente daqueles pacientes que não têm este tipo de doença. Como vos disse, em 1990 chegaram à conclusão que havia uns tender points, eles até estão mapeados, são 18 pontos específicos no corpo, são zonas de condensação muscular,
em que se nós fizermos uma pressão sobre estes pontos, e esta pressão de 4 kg por centímetro quadrado durante 4 segundos é um preciosismo, obviamente, embora haja aparelhos que o façam, mas nós próprios podemos fazer isso se carregarmos até o nosso polegar, a polpa do polegar ficar branca. E portanto isso vai causar uma dor local e uma dor irradiada. Eu não me vou deter muito sobre estes tender points, porque depois, como veremos à frente, eles primeiro faziam parte dos critérios de diagnóstico, mas depois vamos ver que deixaram de o ser, porque havia pessoas que tinham outra constelação de sintomas que era muito semelhante à fibromialgia e que não tinham nada disto. Agora, outro dos problemas que nós temos, de facto, na fibromialgia, sobretudo no diagnóstico, é que quando vamos fazer exames, eles são todos normais. Portanto, pedimos exames aos doentes de taques, de ressonâncias, de cintigrafias ósseas, de tudo aquilo que há hoje em dia de mais moderno e vem tudo normal. E, no entanto, o doente continua na nossa frente a queixar-se de grande dor e de grande incapacidade funcional. Podemos fazer os exames, como aqui está descrito, hemogramas normais, bioquímicas normais. Às vezes a função tireoideia parece um bocadinho aumentada, mas isto é porque existe um hipotireoidismo associado que tem a ver com a fibromialgia, sim, e até agora já se começa a chamar a este hipotireoidismo associado à fibromialgia como uma fibromialgia secundária. Portanto, os conceitos estão a mudar um bocadinho, mas eu chamava-vos aqui a atenção para que realmente as provas que nos dão a inflamação, como a velocidade de sedimentação ou a proteína C, está tudo normal. Portanto, não há de facto inflamação nestes doentes. Quando nós pesquisamos, não encontramos nada. Isto dá uma frustração grande, faz com que muitos doentes até sejam, digamos, um pouco, menos bem vistos, não é? Porque afinal sentem-se até um bocadinho envergonhados quando chegam ao médico e dizem: olha, eu fiz os exames que o senhor me mandou, mas eu não tenho nada. Mas acredita em mim, eu tenho mesmo dor. Os diagnósticos diferenciais mais comuns são o síndrome da fadiga crónica, não vos vou amassar muito sobre isto, o hipotireoidismo, a polimialgia reumática, as doenças autoimunes que acontecem muitas vezes associadas à fibromialgia, os síndromes de Sjögren e até mesmo a esclerose múltipla. Só que a esclerose múltipla tem aqui uma coisa muito importante, que é uma lesão a nível do nervo óptico, que essa não está presente na fibromialgia. Eu já falei várias vezes disto, era só para vos dizer que alguém, como uma entidade tão importante como a Associação de Reumatologia Americana, tentou pôr um pouco de ordem nisto e então fez os critérios de 1990 e depois houve uma explosão de artigos que contrariavam todos estes critérios e então surgiram os novos critérios que eliminou a tal presença dos tender points que eu vos falei e começou a incluir escalas de avaliação de dor, escalas de avaliação de severidade ou de gravidade de sintomas. E depois até fez esta coisa fantástica que é: se não existir outra patologia que explique a dor, então é fibromialgia. Quer dizer, isto não é nada, não é? Isto foi só para vos mostrar o artigo que compara. Aqui está a tal revisão do que eu vos falei dos critérios de 2016, portanto, ainda hoje não sabemos muito sobre esta entidade. Por isso é que os critérios estão sempre a mudar. Então, do ponto de vista médico, quais são os objetivos? Em primeiro lugar é controlar a dor, como é óbvio, pois é o sintoma mais importante. Restaurar o sono reparador também faz parte, reduzir os sintomas associados, é cortar um pouco esse ciclo vicioso da dor crónica que causa contração muscular, que por sua vez dá mal-estar geral, desconforto, alterações do sono, que leva ao aumento da dor e aqui temos uma espiral. Portanto, temos que cortar isto de alguma maneira. E pronto, eu sou fisiatra, como já ouviram, e portanto acho que melhorar a capacidade física e a função destes doentes pode ajudar.
e vai promover a participação ativa no doente no seu próprio tratamento, o que já é uma alteração em termos da terapia cognitivo-comportamental, que é muito importante porque leva o doente à mudança de atitudes, não é? À gestão do stress, à resolução de alguns problemas psicológicos que sejam identificados nestes doentes. Mas realmente nós, fisiatras, o que fazemos é promover o exercício físico, sobretudo aeróbico, que melhora sintomaticamente estes doentes. Então, o desafio era explicar a fibromialgia à luz das teorias da fisiopatologia transdimensional. Eu achei interessante este trabalho porque nos deu a oportunidade, de facto, de nos debruçarmos sobre esta teoria que é fantástica e que de alguma maneira dá resposta, uma resposta mais racional àquilo que eu já tinha chegado à conclusão na minha experiência pessoal no tratamento destes doentes. É que tinha que haver uma explicação lógica para que pessoas que tinham tanta dor e tanto sofrimento e sem tradução física nenhuma. O que é que está por trás disto? O que é que leva à fibromialgia? Vamos ver. Vamos então agora, e peço-vos que façam este exercício de raciocínio comigo, para tentarmos explicar esta doença que no século XXI ainda é tão mal entendida. Vamos começar do princípio. Vamos começar pela análise do princípio das coisas, segundo o que Allan Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos. Na questão 27, Allan Kardec fala da Trindade Universal. A matéria e o princípio inteligente foram emanados por Deus, plasmados a partir do amor divino, diz-nos ele. E a matéria que existe em estado primitivo ou puro chama-se fluido cósmico universal. E é sob o efeito do princípio inteligente que toda a matéria, se vai transformar e vai formar toda aquela matéria conhecida e desconhecida que existe no universo. Então, à luz da fisiologia transdimensional, aparece-nos o conceito do homem transdimensional, em que nós temos um ser simples, de origem divina, que é a alma ou o princípio inteligente individualizado. E temos um ser duplo, de origem astral, o espírito, que é composto pela alma mais o perispírito. E o perispírito, veremos à frente, que não é mais do que matéria aglutinada pela vontade do espírito. E onde é que o espírito vai buscar essa matéria? Ao fluido cósmico universal. Então, na Terra, nós temos um ser triplo, o homem, que é composto pela alma, ou princípio inteligente individualizado, pelo perispírito e pelo corpo físico. Então podemos concluir que o homem é constituído por duas partes. Por um lado temos o princípio inteligente individualizado ou alma, que é uma essência imaterial, abstrata, indefinida. E por outro lado temos a matéria que é diferente nas duas dimensões. Na espiritual, que é uma matéria subtil e retirada do fluido cósmico universal, como eu falei, que forma o perispírito. E na física, na dimensão física, temos uma matéria mais densa, mais grosseira, que forma o corpo físico que nós
também acabamos de ouvir, é temporário. Perece, termina. O corpo físico é moldado e utilizado pelo espírito, que afinal tudo comanda, e é um instrumento depurador das ideias e dos sentimentos. É o meio que nos permite evoluir nesta dimensão terrena física. O corpo espiritual deriva do princípio inteligente por ação da vontade do espírito. É a partir do espírito que a alma ou o princípio inteligente se manifesta e se relaciona com o universo. Portanto, estes são conceitos fundamentais para depois explicarmos e percebermos todo o resto desta teoria da fisiologia transdimensional. Queria só chamar-vos, é claro que qualquer um destes temas dava origem a uma outra palestra e, portanto, eu vou falar de fibromialgia, se é que ainda não se esqueceram disso. E, portanto, só vou dar assim uns cheirinhos, abrir algumas portas e dizer-vos que o perispírito é um termo que foi criado pelo nosso codificador da doutrina espírita, o Allan Kardec, por quem todos temos uma grande admiração, não é? Pela sua inteligência e pelo seu gênio, que chamou perispírito porque foi ao grego e foi buscar aquele prefixo peri, que significa à volta de. Portanto, perispírito está à volta do espírito. É o envoltório do espírito, é o que lhe dá forma, é o que o individualiza e que manifesta o espírito. É, no fundo, um veículo. E este conceito também é importante, porque ele é o intermediário entre a alma e o corpo físico. Já vimos que ele é feito de matéria e essa matéria pode ser mais grosseira ou mais sutil conforme a evolução do próprio espírito. Obviamente que um espírito muito evoluído vai buscar uma matéria muito mais subtil. É também o órgão sensitivo do espírito. Ele é ainda a sede da memória, porque nele estão expressas as informações e as experiências de vidas passadas da alma. Então aqui temos a definição da fisiologia transdimensional. É a ciência que estuda a função da matéria viva em todas as suas dimensões. Ela estuda na dimensão física e na dimensão espiritual. Ela estuda os mecanismos e os sistemas que relacionam a matéria física e a matéria subtil e energética, que estruturam o ser humano. Portanto, através desta teoria, nós temos uma visão holística do ser humano integral, que não é só o corpo físico, é o corpo físico e também o corpo espiritual, a alma. O primeiro compêndio de fisiologia transdimensional foi escrito em 1958 pelo nosso médio Francisco Cândido Xavier, através de todas as informações que um médico, cujo pseudónimo era André Luiz, na espiritualidade lhe revelou. O Dr. Décio Iandoli, também conhecido por todos, estudou francamente esta coleção toda do André Luiz e compilou isto nesta teoria fantástica da fisiologia transdimensional. Continuando a pensar e a raciocinar sobre esta perspectiva, nós então percebemos que tem que haver uma fronteira entre o corpo físico e o corpo espiritual. Obviamente que eles não são estanques, não poderiam ser, não eram duas metades diferentes uma da outra. Elas comunicam entre si e comunicam através desta interface, a que se chamou interface físico-etérica. Quais são as funções então dessa interface? É o fornecimento, por um lado, da energia ao corpo físico e, portanto, é bionívoca. E, por outro lado, é a transmissão ao perispírito das impressões do corpo físico, das impressões orgânicas. Portanto, há aqui um binómio, digamos assim, não é?
Do lado da dimensão física, o que é que nós temos nesta interface? Temos o sistema nervoso, que é o tecido que mais se aproxima da parte espiritual, como veremos mais à frente. Do lado da dimensão espiritual, temos o duplo etéreo. Então, o que é o duplo etéreo? É uma camada externa de matéria subtil, mas de transição, porque ela é mais densa e é mais grosseira. Faz parte do perispírito. É a zona de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Portanto, o duplo etéreo está tão próximo, apesar de ser perispírito, foco isto bem, apesar de ser do perispírito, está tão perto do corpo físico que quando se dá a morte deste, ele desfaz-se, sofre estolise e adapta o espírito à sua nova condição. Portanto, há uma transformação das células espirituais que perdem umas características e ganham outras. O que é que existe nesta interface físico-etérica? Existem os centros vitais ou chakras. Eles vão se manifestar no tal duplo etéreo, no perispírito, e curiosamente a cada chakra corresponde um plexo nervoso e uma glândula endócrina. Portanto, é para verem que as coisas não são assim, como eu dizia, há sempre uma ligação do lado espiritual e do lado físico. Os centros vitais ou chakras, eles inserem-se no perispírito, portanto na camada do duplo etéreo, e o que é que eles estão lá a fazer? Eles são um sistema condutor e transformador de fluxos de energia, que são muito importantes para a manutenção do corpo físico. Portanto, essas energias provêm do perispírito e vão atuar ao nível das funções fisiológicas. E, claro que nós sabemos já que o corpo físico está totalmente subordinado à vontade da alma. Portanto, os chakras podemos dizer que são manifestações da alma e, portanto, da consciência. Eu resolvi chamar aqui a atenção para o chakra coronário porque ele é o mais importante, não é? Ele governa o cérebro, supervisiona todos os outros chakras, é o centro de vibração mais elevado e relaciona-se com a procura interior. Quando há alteração do chakra coronário, a harmonização com o mundo espiritual perde-se. E, portanto, o indivíduo fica apenas com as energias que ele próprio gera, ou as energias do seu ego. Continuando a estudar a interface físico-etérica, vamos para o lado físico. E então encontramos também canais energéticos, que são os meridianos da acupuntura. São o primeiro elo físico desde o sistema embrionário que ligam o corpo físico ao corpo espiritual. São um sistema de 12 pares que depois se subdividem, há uma parte superficial e uma parte profunda que se subdivide, mas que está sempre interligada e que vai até aos núcleos das células. E isto é importante. Poucos estudos que existem sobre estes temas encontraram que dentro dos meridianos havia uma série de substâncias que nós conhecemos, como são os aminoácidos, as hormonas, os esteroides, etc. E em elevadas concentrações, maiores do que no sangue. Portanto, este parece ser de facto um modelo anatomofisiológico para a ligação entre o corpo e o espírito. Do lado espiritual, temos os nadis, portanto, ainda também do duplo etérico, mas eu chamei-lhe a face espiritual. São correspondentes subtis do sistema nervoso periférico. São constituídos por matéria fluídica, também conduzem energia, como eu já disse, e vão ligar o corpo etérico e as estruturas físicas celulares. Não há possibilidade nenhuma, através dos meios que temos hoje em dia, de técnicos, para demonstrar isto. Portanto, aqui estamos assim mesmo na fronteira que divide o corpo físico do corpo espiritual.
já vimos que de um lado canais energéticos, meridianos acupunturais do lado físico, chakras e nadis do lado etérico. Então, para que é que serve o conhecimento desta interface físico-etérica? Ora, se nós admitirmos que a matéria é inerte e que reage à vontade do espírito, a origem é fácil de perceber que está no princípio inteligente individualizado. Portanto, a patogênese de qualquer doença tem o seu predecessor no espírito e nas suas manifestações. Como é que o espírito se manifesta? Já ouvimos hoje, através do pensamento, do sentimento e da vontade. Depois, todas estas alterações vão se repercutir no perispírito e este ciclo completa-se com o desequilíbrio das células orgânicas e o aparecimento da doença. Portanto, é fundamental conhecer as leis que regem estes canais de energia, conhecer estas interações entre o perispírito e o corpo físico, estudar no fundo esta interface transdimensional para procurarmos a causa primária das doenças e assim podermos auxiliar e intervir de uma forma mais eficaz. E é através desta teoria da fisiopatologia transdimensional que damos um passo em frente, então, nesse conhecimento. Portanto, o que é que pode... Eu trouxe aqui esta frase da Joana de Ângeles que nos diz que o ser humano é um conjunto harmónico de energias, constituído de espírito, de perispírito e de corpo físico, que vão interagir num fluxo contínuo uns sobre os outros. Então, se obstruirmos este fluxo energético, temos uma causa de doença. E o que é que pode causar esta obstrução do fluxo energético? Os maus pensamentos. Já aqui foram falados pela doutora Joana. Eu vou passar isto um pouco à frente, porque já me estão ali a fazer sinais que o tempo voa. De facto, o que eu vos queria dizer é que o pensamento é que condiciona o cérebro, não sendo, portanto, função deste. Diz-nos Marrene Nobre. O pensamento não é um produto do cérebro. O pensamento é matéria fluídica, atua como uma onda, também já vimos isso hoje pela doutora Joana, e manifesta os sentimentos e as ideias da alma. O sentimento é algo que é abstrato, que está implícito no pensamento, que lhe dá origem, que o caracteriza, sendo um a consequência do outro, sendo o sentimento e o pensamento a consequência do outro, apesar de terem uma natureza completamente diferente, eles acabam por se manifestar como uma unidade. Saliento que o primeiro efeito do pensamento emitido é sobre o perispírito que o emitiu. Portanto, isto é importante para percebermos. Vou passar à frente. Temos então os pensamentos de alta frequência vibratória, que também já foi aqui falado, são leves, etéreos, estão associados a sentimentos derivados do amor, como a compaixão, a caridade, a solidariedade, a tolerância, a benevolência, a humildade. Portanto, são pensamentos bons, higienizantes, que levam à harmonização, que ajudam à renovação do perispírito e, portanto, obviamente, que têm um efeito benéfico. A aura que é gerada por estes pensamentos, a tal psicosfera ou aura, é como se fosse uma couraça que nos vai proteger, que nos vai proteger de agentes patogénicos e, portanto, que é como se fosse o sistema imunológico do corpo físico. Por outro lado, os pensamentos de baixo padrão vibratório, portanto, só nos vão causar problemas e doenças, não é? Eles derivam de sentimentos ligados ao vício, à culpa, ao egoísmo, ao orgulho, à intolerância, à raiva, à vaidade, etc. E também não esquecer que estão associados a sentimentos de amargura, de tristeza, de medo, de falta de esperança e de pessimismo.
O corpo físico é o principal meio de drenagem dos fluidos negativos gerados pelos pensamentos sem harmonia. O corpo físico absorve estas energias nocivas e vai manifestá-las sob a forma de doença. Então, depois de todos estes conceitos, vamos aplicá-los ao entendimento da fibromialgia. Quais são as características psicológicas dos doentes que têm fibromialgia? São perfeccionistas? Têm elevadas perspectivas sobre eles próprios? Têm medo de errar? Têm uma rigidez de caráter? Têm baixas estratégicas de coping, ou seja, reagem muito mal às adversidades e ao stress? Como eu já disse, também têm algum raciocínio um pouco embotado, muitas vezes, têm dificuldade em exprimir os seus sentimentos e as emoções, e quando o fazem, isto é muito frequente nas consultas, dizem, mas eu nunca mais vou voltar a ser o que era, mas porquê é que isto me aconteceu a mim? O que é que vai ser o meu futuro? E manifestam-se de uma forma pessimista, com desânimo, com queixume, com falta de esperança. Ora, nós sabemos que a rigidez e o perfeccionismo levam à criação de um padrão mental que conduz à culpa e à autopunição. Há uma vontade de infligir o castigo pelos atos cometidos, há necessidade de os expiar e, muitas vezes, o indivíduo compraz-se com esse sofrimento. São indivíduos que, através de todas estas características, são egoístas, estão muito centrados neles próprios, e a culpa assume uma tal dimensão que os impede de verem até a visão do mundo de uma forma clara e de até se autoanalisarem frequentemente. E nós não nos podemos esquecer que os erros que são evitáveis para quem quer avançar e crescer. Portanto, são contingências do nosso próprio processo evolutivo. E, de facto, nós não podemos ser culpados por aquilo que não sabíamos, não é? Na altura em que cometemos tivemos as nossas atitudes, foi da melhor maneira, era aquilo que sabíamos e, portanto, não podemos ser culpados por uma coisa que, efetivamente, não sabíamos mais, não é? A responsabilidade é tanto maior quanto maior o conhecimento. Então, temos aqui os fatores das características psicológicas e o conflito interior e a autopunição, por um lado, que tem subjacente um sentimento de culpa. E estes conflitos interiores e tudo isto são bloqueios energéticos que não deixam fluir as tais energias harmoniosas que fazem e que contribuem para o equilíbrio do nosso organismo. A depressão, como eu vos disse, é outra das características da fibromialgia e aliás, muitas vezes é considerada a fibromialgia como uma depressão mascarada. Isto aparece em muitos artigos científicos. O medo, a raiva, que são emoções básicas e geradas pela dor, até mesmo a rejeição passiva da sua incapacidade, a culpa por não conseguirem levar uma vida dita normal. Tudo isto gera conflitos interiores e, portanto, leva à depressão, como uma expressão do conflito da consciência. Se voltarmos um bocadinho atrás e se nos lembrarmos do que eu disse, de que a fibromialgia é o sintoma, é o sintoma que predomina na fibromialgia, e se nos lembrarmos daquela teoria complicada da neurociência e da sensibilização central, vemos que a dor é qualquer coisa que é produzida pelo cérebro. Portanto, é uma dor central. Rapidamente também chegamos ao tálamo, que se relaciona com o comportamento emocional, com a ativação do córtex e, sobretudo, com a sensibilidade dolorosa. Sabemos que quando existem perturbações do tálamo, o tal síndrome talâmico,
há sempre alterações da sensibilidade, exacerbação dos estímulos nociceptivos, mais uma palavra estranha, são estímulos normais que são percebidos como dolorosos pelo paciente. Então, vamos agora fazer esta ligação. O tálamo e o hipotálamo e o epitálamo constituem o diencéfalo. A glândula pineal localiza-se no epitálamo e vai se relacionar com o hipotálamo e com o sistema límbico, sempre que o sistema límbico é a área central relacionada com o comportamento humano. Então temos aqui uma interação entre todas estas estruturas: pineal, glândula pineal, hipotálamo, sistema límbico, comportamento humano. O sistema nervoso, vamos agora, portanto, analisamos as teorias, digamos assim, orgânicas da medicina tradicional e então agora vamos conjugá-las com aqueles conceitos que já aprendemos da fisiologia transdimensional e vamos perceber que o sistema nervoso é o centro de comando do organismo físico e é o tecido que está mais próximo do perispírito, sendo até que existem fatores de fixação do perispírito nas células do sistema nervoso, ou seja, nos neurónios. Sabemos também que o cérebro é a sede da manifestação e do controle do perispírito e que se conecta de forma energética com o chakra coronário, no diencéfalo. Está associada à glândula pineal, que é uma glândula que daria também outra palestra, mas eu só vou dizer isto, é que é responsável pelo sincronismo, pela relação do homem com o plano espiritual. Então, tal como recebemos os estímulos sensitivos físicos, ou seja, auditivos, visuais, olfativos, gustativos e táteis, também temos no diencéfalo ligações energéticas que nos conectam com informações sensoriais de um espectro mais amplo e que vêm do espírito. Ora, se houver obstrução deste fluxo de energias, já perceberam que o que vai haver é um distúrbio e, portanto, uma doença. O que é que nos diz os espíritos, na ótica espiritual, o que é que nos dizem sobre a dor? Eu fui buscar este extrato do livro Alma e Coração, em que é psicografado por Chico Xavier, são pensamentos de Emmanuel, que nos diz: vale observar que reconhecer a existência do erro ou do desajuste em nós é sinal de melhoria e de progresso. Os espíritos embutidos da inércia não enxergam as próprias necessidades morais. Acomodam-se à suposta satisfação dos sentidos em que lhes anestesia a consciência, até que a dor os desperte, a fim que retomem o esforço que lhes compete na jornada de evolução e aprimoramento. Portanto, o facto de nós reconhecermos que cometemos erros, criando desajustes na nossa vivência, já é um sinal de progresso, não é? Os espíritos que estão ociosos, que estão acomodados às coisas da vida material, não se preocupam com as suas necessidades morais. E por isso é preciso algo, um aguilhão que os desperte. E esse aguilhão é a dor. Portanto, a dor surge como um estímulo quando o homem não tem o saber nem a vontade para prosseguir no seu aprimoramento moral. Temos ainda a lei de causa e efeito, quase como um condicionamento. Através da sua própria experiência, é o próprio espírito que acaba por aprender que o caminho não é aquele. E então temos sempre a nossa orientação divina que nos leva para o caminho certo. É a dor que vai provocar a reestruturação do espírito. E depois também, pela infinita misericórdia de Deus, nós sabemos que não se aplicam dores nem sofrimentos que sejam inúteis e muito menos imerecidos. Portanto, aparece-nos a dor como uma consequência da lei do progresso. A dor não é apenas uma punição. Ela tem um sentido útil, porque é um instrumento de progresso. Não é fácil chegar a esta conclusão, mas ela é verdadeira.
e eu vou pausar aqui um pouco para vocês lerem isto com calma. Mesmo ali com aquela senhora a dizer-me que eu só tenho 5 minutos. Porque eu acho que vale a pena refletir sobre isto. Portanto, a causa principal da dor é o desequilíbrio entre os pensamentos e as ações do homem e as leis divinas. Então, quais são as causas primárias ou básicas? São desarmonias energéticas. São as desarmonias devidas aos desvios morais, como os sentimentos negativos de egoísmo, de orgulho, que se cultivam, e também o apego exagerado aos bens materiais, que traduzem falta de caridade e de fraternidade. E as causas secundárias, identificadas no plano físico, tais como os maus hábitos, a alimentação inadequada, as concepções erradas de conduta no cotidiano, levam o indivíduo a ter os tais desequilíbrios energéticos, com consequência a diminuição das suas resistências aos agentes patogénicos, aos vírus e às bactérias. Não se esqueçam que os fatores desencadeantes da fibromialgia também podiam ser as infecções. E que levam também a processos degenerativos celulares que interferem no equilíbrio interno do organismo. Então, o que é que nós podemos concluir? Que todos os males do corpo físico têm origem nos distúrbios do plano espiritual e que estes são causados pelas desordens do pensamento, as quais, por sua vez, são originadas pelos desvios dos sentimentos. E esses desvios dos sentimentos são as doenças morais ou as doenças da alma. Que nós somos a única fonte dos nossos próprios sentimentos, sendo o aprimoramento moral a matriz de todas as curas. Geramos as nossas doenças e, portanto, geramos as nossas doenças e, portanto, só nós é que podemos ser responsáveis pela nossa cura, a autocura, através da correção das imperfeições do espírito e gerando pensamentos de faixa vibratória mais elevada. Portanto, podemos afirmar que não há doenças, mas apenas doentes. Portanto, em síntese, o que nós estamos aqui a falar é da promoção da reforma íntima. E dizer que a fisiopatologia transdimensional é apenas uma nova análise e abordagem deste binómio saúde-doença. A reforma íntima é o processo de transformação interior, portanto é uma decisão interior de mudar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que depende do nosso livre-arbítrio. Só depende de nós esta tomada de consciência e esta mudança das atitudes. Pressupõe a educação dos pensamentos e das emoções, promovendo o autoperdão, a gratidão, a caridade, os tais sentimentos elevados. E, fundamentalmente, passando também para a fibromialgia, o grande tratamento é, de facto, a autocura. Porque todas as outras terapias são sintomáticas, aliviam os sintomas, mas não atuam nas causas. As próprias terapias fluídicas, que restauram os fluxos energéticos, já estão mais próximas da medicina curativa. Mas o que nos leva, de facto, à autocura é o conhecimento, a prática dos conceitos morais contidos no Evangelho, que é um verdadeiro guia de conduta para a reforma íntima. Saúde é a perfeita harmonia da alma, já aqui foi dito. E por último, para terminar, queria-vos falar da verdadeira terapia, que é a terapia do amor. André Luiz diz-nos que época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados de espírito, serão tão importantes para a mente encarnada como são o pão, a água e o remédio. É uma questão de tempo. É lícito esperar sempre o bem, com otimismo divino. A mente humana, de uma maneira geral, eleva-se para o conhecimento superior, apesar de, às vezes, parecer o contrário. Portanto, esta terapia do amor, e termino,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito obrigada.